Quando eu estava nos escoteiros, minha tropa sempre ia a um acampamento chamado Camp Takits para nosso acampamento anual de verão. Naquele ano específico, eles tinham tido uma atividade anormal de ursos dentro e ao redor do acampamento. Era um acampamento bastante grande, mas ainda estava muito afastado, então um encontro com um esquilo era tão comum quanto seria com um urso negro da Califórnia. O manejo da vida selvagem era feito por um velho sargento louco que chamávamos de Gune, para que você possa ver em quais situações você pode se encontrar. De qualquer forma, eu estava montando tenda com meu amigo que tinha acabado de se juntar à tropa, vamos chamá-lo de James. Então James e eu estamos dormindo em nossa tenda no meio da noite, provavelmente por volta de 1 ou 2 da manhã, quando fui abruptamente despertado por algo. Tudo está em silêncio, além de um som crepitante de plástico. Então eu o vejo, bem acima da minha cabeça. Algo estava empurrando a tenda com tanta persistência que ela começou a ceder bem acima da minha cabeça, como se alguém estivesse inclinado para dentro dela com todo o seu peso. Exceto que estas tendas eram relativamente fortes, você podia pular em cima delas e simplesmente saltava. Assim, sendo um menino de 13 anos assustado que eu era, comecei a bater no que quer que fosse com tudo que eu tinha, enquanto simultaneamente batia no James com meu punho para fazê-lo acordar. Mas, lembre-se, James tem um sono incrivelmente profundo, portanto, isto, de fato, não adiantou nada. Quem ou o que quer que seja que estava inclinado, quase toca a minha cabeça quando James acorda do pesadelo que ele estava tendo e solta um grande grito. O que quer que fosse, parou de se apoiar na tenda e desapareceu silenciosamente durante a noite. Assim, por alguns anos, James, que não tem nenhuma lembrança do evento e eu sempre assumi que era um urso atrás dos remédios na minha mochila de viagem. Mas, depois de ter trabalhado no acampamento e ter conhecido um pouco melhor a cultura do local, acho que algo mais poderia estar acontecendo. Tem havido muitos acontecimentos estranhos dentro e ao redor do Campo Takits, tanto paranormais como normalmente inexplicáveis. Existem as histórias usuais do pé grande dos fantasmas, mas os escoteiros mais velhos e até mesmo os superiores administrativos afirmam ter visto coisas. Alegações de híbridos de monstros humanos, algum cara morto chamado Dragtumpo, e um monte de mitos indígenas americanos. Takits tem o maior e mais ativo programa indígena americano do oeste de Oklahoma. O fato de que não havia rasgos na aba da tenda das garras do urso, o fato de que não havia absolutamente nenhum som do suposto urso, já que os ursos negros fazem uma grande confusão ao se movimentar, e o fato de que ele estava apenas se inclinando persistentemente para a tenda em vez de apenas arranhá-lo como a maioria dos ursos me leva a acreditar que não era um urso comum. Ele simplesmente não se comportou como os ursos, e mesmo que fossem alguns escoteiros mais velhos tentando brincar conosco, eles não teriam sido pesados o suficiente para se inclinar tão longe na tenda e provavelmente teriam entrado em erupção de riso logo em seguida. Além disso, minha tropa não é assim. Está cheio de um bando de meninos da cidade de maneio suave, material perfeito de escoteiro Eagle. Tudo parece tão estranho. Eu não pretendo saber o que era. Deixe-me saber se algo semelhante aconteceu com vocês. Eu costumava trabalhar para meu pai, que era parcialmente autônomo fazendo manutenção regular e retoque de piso para um programa de cuidado infantil chamado Head Start. O único centro estava em uma antiga escola, que foi construída não muito depois da virada do século, e serviu como um edifício de funções eclesiásticas, além de um edifício de habitação e outro de cuidados infantis. Sempre fazíamos andares durante o verão. Qualquer pessoa que tenha descascado e encerado o piso sabe que quando você está colocando o revestimento de volta, é tranquilo e relaxante. Éramos as únicas pessoas no prédio já que era um fim de semana de verão, e mesmo assim nos sentimos mal, mesmo antes de você entrar, como se alguém estivesse observando das janelas do segundo andar. Portanto, aqui estamos nós, fazendo um progresso lento através desta enorme sala,
quando ouvimos um movimento lá em cima e paramos. Então pareceu que alguém estava pulando pela sala e de volta, algumas vezes, e parou novamente. Então terminamos a camada e subimos as escadas. O andar de cima era algumas salas de aula com prateleiras, bloqueando o movimento direto de uma ponta a outra, arquivadas com suprimentos das aulas. Ninguém estava lá em cima, então fechamos as portas e descemos as escadas para começar a outra sala. Mais uma vez, este som começou, mas desta vez eu subi as escadas. O som parou antes de eu chegar ao salão, mas todas as portas estavam abertas em vários ângulos. Não ouvimos mais o som naquele verão, mas meu pai perguntou ao conselheiro de cuidado infantil do outro lado do prédio se eles ouviam algum barulho estranho. Ela disse que não, mas que um dia eles estavam sentados para lanchar e um casal de crianças estava olhando para o canto. O assistente perguntou-lhes o que eles estavam olhando e uma das crianças perguntou por que aquela garota não pode comer conosco. O assistente olhou em volta e perguntou: que garota? E a criança aponta para o canto e diz: a garotinha com o vestido branco. Eu literalmente não pus os pés naquele prédio desde então, e não tenho desejo de fazê-lo. Eu costumava pensar que os fantasmas eram para histórias assustadoras, mas tenho dificuldade em acreditar que isso não seja real. Aqui está a história do meu assustador verão no acampamento de cadete. Isto me aconteceu no verão de 2009. Eu estava em um acampamento de 6 semanas da tropa Air Cadet, e basicamente foi a mais maluca 6 semanas da minha vida. Na segunda noite lá, estávamos deitados na cama, em nosso quartel. Somos 8 em um quarto, e estamos acordados por volta da meia-noite falando sobre garotas e mandando mensagens de texto. Um cara, vamos chamá-lo de Alex, é o único que está dormindo e está deitado no beliche de baixo, ao lado da porta. De repente, ele geme e fica tipo: caras, o que estou bebendo? Todos nós rimos, mas quando ele ligou o interruptor da luz, ele estava coberto de sangue. Esta não é a parte estranha, era apenas uma hemorragia nasal. Então chamamos o sargento para trocar seus lençóis e outras coisas, e eles apagam as luzes enquanto ele está se limpando no banheiro. Ficamos ali deitados, olhando para cima, enquanto esperamos que Alex volte. Quando ele retorna, ele acende as luzes. Depois, ele as apaga novamente quando está na cama. Desta vez, notamos que há um brilho estranho no teto. O cara no beliche superior de Alex, vamos chamá-lo de Brad, começa a se assustar e pula de sua cama. Naturalmente, todos nós também saltamos de nossas camas para ver o que ele está fazendo. No teto, em letras brilhantes no escuro, estão as palavras: morra Ada, e parece que há salpicos de sangue à sua volta. A propósito, Ada era o nome de uma criança que supostamente cometeu suicídio anos atrás, naquele mesmo quartel. Tenha em mente que essas letras definitivamente não estavam aqui antes de ele voltar da limpeza de seu nariz. Gritamos pelos sargentos e basicamente não dormimos naquela noite. Isso é apenas o começo de coisas ainda mais estranhas. Avançando algumas semanas, um grupo de nós, incluindo Alex e Brad, estamos relaxando em um cômodo. Entra o sargento Williams, parecendo muito chateado. Ele menciona que um amigo dele foi baleado recentemente em uma ação de uma quadrilha ou algo parecido. Sua reação é sentar-se com as pernas cruzadas e começar a cantar em alguma língua. Um garoto, eu o nomearei Simon, diz: você vai se esgotar, cara. O sargento Williams diz: não, eu tenho mais do que você pensa. Agora, o resto de nós não temos nenhuma ideia do que está acontecendo, então começamos a rir e ele faz este estranho estalido e depois bate no chão. Zangado, ele nos diz que está cantando em gaélico e que pode manipular energia com sua mente. Somos todos como crianças entre 14 a 17 anos, por isso, estouramos o riso.
Ele me acena e me diz para estender minha mão. Eu obedeço, e ele passa a mão sobre a minha. Até agora, eu não acredito em nada. E então minha mão fica muito quente e eu a retraio rapidamente. Estou com muito medo, então eu meio que saio da sala. Alguns minutos depois, o sargento Williams rastreia a cada um de nós que estávamos naquela sala e nos diz que, se contarmos a alguém, ele nos fará desaparecer. Eu aceno e me calo, sou facilmente intimidado, mas Alex e um de seus amigos vão direto para os sargentos. Eu não estava lá, mas pelo que Alex me disse, Alex e seu amigo foram colocados em isolamento enquanto a polícia chegava e levava um sargento Williams em algemas. Ouvimos rumores de que ele foi temporariamente transferido para um manicômio. Aconteceu mais uma coisa estranha. Estivemos cerca de 4 semanas no acampamento. Era um sábado, e estava ventando muito. Eles não nos deixaram sair de nosso quartel porque aparentemente houve um aviso de tornado e eles estavam de prontidão para nos transferir a todos para o porão ou algo assim. Então todos nós nos sentamos nos corredores, polindo nossas botas e cantando Amazing Grace, quando toda a energia se apagou. Era como um filme, porque havia relâmpagos e coisas assim e as pessoas estavam histéricas. De repente, algum idiota na janela começa a se assustar, e um monte de nós corremos para a janela para ver o que estava do lado de fora. Agora eu não conseguia ver, mas aparentemente as pessoas podiam ver uma figura muito parecida com um sargento William, parado no meio do campo atrás de nosso quartel, olhando para nós. Sério, alguma história bizarra e horrível de terror. Foi incrível e horripilante ao mesmo tempo. As 6 semanas mais loucas de todos os tempos.